Boa tarde, secretário. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que tenho você aqui conosco no Ponto P. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Um prazer enorme estar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Estamos entrando agora. Salve, salve, galera do bem! Estamos de volta com mais Ponto P. Gente do céu, hoje o nosso programa tem tanta informação que eu convido você, além de escutar, também vir dar uma espiadinha, porque também temos muitos entrevistados, inclusive agora estou já na tela com o nosso secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert, que vai conversar com a gente sobre o programa Recupera Mais. Eu acho impossível você não ter pelo menos ouvido falar desse programa, porque foi o bochicho da semana. Todos os devedores, empresários, devedores estão assim, ó, de olhos arregalados. Recupera Mais vai me ajudar? Acho que sim, mas eu trouxe foi um especialista aqui que vai falar tudinho sobre o Recupera Mais, nosso secretário de Estado da Fazenda. Cleverson, muito obrigada pela sua presença aqui no Ponto P. Seja bem-vindo. Oi, Patrícia, boa tarde a você, todos os seus ouvintes, telespectadores. Um prazer enorme estar aqui com vocês para poder falar de um programa super bacana, né? A bem dos nossos empreendedores catarinenses. É isso aí, gente. Para quem não acompanhou, o Recupera Mais é um programa de recuperação fiscal, tá? E isso totalmente direcionado aos empresários para pagar os seus impostos. É isso, né, secretário? Estou falando direitinho. É sobre o ICMS, né? Exatamente, Patrícia. Acho que um dos pilares importantes, né, da gestão do governador Jorginho Melo tem sido justamente a relação com a sociedade, né, a relação com, digamos assim, o setor produtivo local. E ao longo desses primeiros 8 meses de governo, nós recebemos uma série de solicitações vindas justamente do setor produtivo para que a gente pudesse formatar um programa de recuperação fiscal. Dois eram os principais pleitos, né, nesse sentido. Primeiro, é que ainda existiam muitas limitações enfrentadas pelos nossos empreendedores, fruto da pandemia do coronavírus e de todas as suas consequências, né? E a segunda lógica é justamente a instabilidade do atual cenário macroeconômico, né? Fosse ele nacional ou mesmo internacional. Então, dentro desse contexto, o governador Jorginho Melo nos determinou um estudo para que a gente pudesse contemplar, né, ou buscar fazer justamente um programa nessa linha. Estudamos os últimos 23 anos de programas feitos aqui em Santa Catarina, olhamos também outros exemplos feitos ao redor do Brasil, né, em outros estados, e chegamos então na concepção de um programa chamado Recupera Mais, que a gente intitulou o programa mais ousado da história de Santa Catarina em relação à recuperação fiscal. E por que isso? Né? Porque esse programa ele traz 95% de desconto em multa e juros do ICMS, né, para quem quer pagar à vista. Esse programa ele traz até 72 vezes, né, para quem quer pagar parcelado e a prazo. Começa em 12 vezes com desconto de 90% e vai até 72 vezes com desconto de 40%. Ou seja, é um programa bastante robusto, bastante ousado, a bem, né, da geração de emprego e renda. E quais são os nossos objetivos com isso, Patrícia, e todos que nos estão assistindo e escutando a partir desse momento? Né? Justamente incentivar com que as empresas devedoras possam regularizar a sua situação, né, e com isso atuar de uma forma, digamos assim, adequada, né, e com isso também manter emprego, manter renda, e por outro lado também permitir com que o governo do estado possa ter recursos adicionais para buscar o seu ajuste fiscal anunciado desde o início do ano. É um ganha-ganha, é por aí. Todos Sem saem sombra de ganhando. dúvida. É um ganha-ganha. Eu acho que ganha o empresário, o empreendedor, que pode se regularizar, estar em dia com as suas obrigações, né? E, naturalmente, o Estado também que vai ter esses recursos adicionais. Nós imaginamos, Patrícia, que a arrecadação fruto desse programa pode chegar a cerca de R$1,5 bilhão. A expectativa é que nos primeiros 3 meses de programa a gente possa fazer 55% desse valor, ou seja, mais de R$800 milhões, né? E talvez aqueles que estão nos acompanhando possam perguntar, e como é que vai funcionar isso a partir de agora? Né? A gente fez o lançamento na última quarta-feira, digamos assim, um lançamento oficial com
o governador Jorginho Mello na Casa da Agronômica, e agora tem uma tramitação, né? Quer dizer, até o final de setembro a gente deve colocar esse programa na Assembleia Legislativa para que a nossa Casa Legislativa, né, os deputados estaduais, possam fazer a sua leitura, possam fazer a sua contribuição, né, possam melhorar, digamos assim, o projeto já concebido pelo governo. Isso deve ocorrer nos próximos 45, 60 dias, é a nossa expectativa de tramitação, e aí, até o final de novembro, a aprovação final. Ou seja, a partir de dezembro, a gente deve ter aí, digamos assim, o projeto aprovado e disponível para que todas as empresas possam, então, fazer frente à sua adesão. Mas, ainda com relação à burocracia, secretário, no caso, é aprovado, o projeto de lei é aprovado na LESC, mas logo em seguida já entra em vigor? Como é que funciona? Isso, dada a aprovação na Assembleia Legislativa, naturalmente, né, com a contribuição dos nossos parlamentares, o projeto segue para a sanção do governador e imediatamente entra em funcionamento, né? Nesse ínterim, paralelamente, a gente vai ajustando os sistemas aqui da Secretaria da Fazenda, né, para que eles estejam adequados, e a nossa expectativa é que a partir de 1º de dezembro, né, nós estejamos todos aptos, digamos assim, à adesão por parte dos nossos empreendedores. E o programa, né, ele traz aí, então, 90 dias para que essa adesão seja feita. Acho que 2 pontos também são importantes, Patrícia, que a gente possa ter em mente aqui. Como é o programa mais ousado da história de Santa Catarina, ou seja, o governo está indo ao encontro, né, do empreendedor, das vontades e das necessidades dos nossos empreendedores, de outro lado, a gente coloca também 2 pontos que são fundamentais. Esse deve ser o único programa de recuperação fiscal geral, digamos assim, desse governo, né, do governo atual, do governador Jorginho Mello, ou seja, para os próximos 3 anos não deve mais haver um programa como esse, é uma oportunidade única para os nossos empreendedores. E, por outro lado, também, a gente colocou uma outra trava, que é a seguinte, né? O empreendedor, né, o empresário que fizer a sua adesão e que deixar de pagar 3 parcelas, sejam elas consecutivas ou não, ele perde os benefícios e volta a ter a dívida original, né? E por que a gente colocou isso? Porque em vários programas anteriores a gente percebeu, e por isso esse histórico, né, o estudo histórico foi muito bacana, a gente percebeu que, né, muitos empreendedores entravam nos programas, pagavam 1, 2, 10 parcelas e depois deixavam de pagar, né? Ou seja, o Estado fazia a sua parte e o empresário acabava não cumprindo com a sua. Então, aqui a gente criou, né, uma lógica, como você bem colocou, Patrícia, do ganha-ganha, né? Então, o Estado está fazendo a sua parte, o empreendedor também precisa cumprir na sua totalidade com a adesão feita. Já, com certeza, já tem uma programação. Como é que vai fazer? Como será esse funcionamento? Como será essa adesão, secretário? Tudo isso acontece de forma automática, né, nos sistemas da Secretaria da Fazenda. Nós temos um sistema de administração tributária, né, chamado SAT, e ele é todo automatizado, né? Então, na medida em que, né, o projeto for aprovado, sancionado, obviamente que uma comunicação grande vai ser feita, né, em toda a mídia para que isso seja levado ao conhecimento da sociedade, do setor produtivo, e aí diretamente, né, ou os empresários, ou os seus contadores, os seus responsáveis dentro das empresas vão poder acessar o site da Secretaria da Fazenda e tudo online, tudo automático, de forma que a gente possa ter simplificação, desburocratização, né, e menos problemas, né, para o empreendedor, né? O nosso objetivo não é outro, Patrícia, né, sob o comando do governador Jorginho Mello, né, do que sempre ir ao encontro das necessidades, né, buscar a simplificação, a desburocratização, né, para melhorar a vida do nosso empreendedor. A busca sempre é por emprego e renda e não burocracia. Então, totalizando assim, fazendo um geral, só não vai entrar no programa quem não quiser. É isso. É isso, o governo, né, vai atrás. Para quem tem dívidas, né, ligadas à Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, com base no ICMS, está convidadíssimo, né, a participar num programa super ousado, como eu falei, né, com descontos bastante grandes de multa e juros para quem quer pagar à vista, também com parcelamento bastante alongado, os maiores da história para quem quer parcelar. Então, a gente tem clareza, né, de que estamos indo ao encontro dos pedidos e que esse programa vai ser um sucesso, tanto para quem fizer a adesão, quanto para o Estado, que vai ter uma receita adicional. Com certeza. E são desde os pequenos aos grandes devedores? Ou tem uma diferenciação ou é tratamento igualitário?
Tratamento igualitário, Patrícia, né? Tanto para os micro e pequenos, né? Aqueles que são do Simples Nacional, enfim, todos aqueles que têm algum tipo de dificuldade ou problema ligado ao ICMS, podem fazer frente a esse processo, né? Vale também um registro de que nós estamos falando aqui de uma dívida ativa, ou seja, aquela dívida que não conseguiu mais ser cobrada de forma administrativa e foi judicializada na casa dos 23 bilhões de reais, né? Então, a nossa expectativa é que a gente possa naturalmente buscar aí um recurso bacana, né? A estatística, o histórico estatístico mostra que a gente deve alcançar 1,5 bilhão de reais. E dentro desse contexto, né, desses 23 bilhões, a gente fez um recorte, Patrícia, nos últimos 11 anos, né? E a gente percebeu que ali nós temos mais ou menos 16 bilhões de reais, ou seja, 74% da história da dívida ativa do Estado de Santa Catarina está vinculada aos últimos 11 anos, né? Então perceba que, muito embora a economia tenha crescido, a arrecadação tenha crescido, mas também as dificuldades dos empreendedores cresceram, a concorrência, a instabilidade, a pandemia, tudo isso, né, fez com que a economia sofresse, e a gente vê isso através, naturalmente, da inadimplência desses valores, né? Eu tenho certeza que o nosso empreendedor, ele não faz isso porque quer, ele faz isso porque foi, né, submetido a uma conjuntura de fatores que o levou a essa condição. Então, o Estado, nada mais do que está fazendo passando a mão, né, erguendo a mão, ajudando o empreendedor a permanecer sólido, firme, né, e com as suas contas em dia, podendo seguir adiante com a manutenção dos empregos e da renda dos seus trabalhadores. Tem que ter algum incentivo, né, secretário? Senão o povo está sofrido. A gente tem acompanhado os dados e realmente. Mas como o senhor avalia? Como está Santa Catarina, a sua pasta? Eu acho que Santa Catarina é um estado super pródigo, né? Nós somos uma economia extremamente diversificada, né? Nós somos um povo extremamente trabalhador, com governos, né, que ajudaram na sua história muito mais do que atrapalharam, né? E a gente, obviamente, hoje procura, juntamente com o governador Jorginho Mello nos liderando e todos os colegas secretários de Estado, ser um governo, Patrícia, que escuta muito mais, né? Que está indo ao encontro, né, da sociedade, como eu disse, e dos empreendedores, para que as nossas decisões sejam mais adequadas. Obviamente que quando nós entramos aqui no início do ano, nós percebemos uma situação muito mais complexa do que aquela que a gente imaginava. Nos últimos 3 anos, né, Santa Catarina teve muitas receitas extraordinárias e temporárias, fruto da pandemia do coronavírus e das suas consequências, mas fez despesas muito grandes. Para você ter uma ideia, em 2021, Santa Catarina fez despesas que cresceram 21% em relação ao ano anterior, contra uma inflação de 10%. Em 2022, fez despesas de 30% de crescimento contra uma inflação de 6%. Números nunca antes vistos. Isso, naturalmente, prejudica a gestão dos anos seguintes, né? Então, nós tivemos que montar um plano de ajuste fiscal justamente para buscar novas receitas, para buscar um corte de despesas, uma adequação desse processo, de tal sorte que a gente pudesse ter um Estado coerente, correto, sadio, né, e poder prover os serviços devidos à sociedade e o apoio necessário ao setor produtivo. E, nesse sentido, o governador Jorginho Mello tem liderado a todos nós e eu acho que os resultados estão acontecendo. A receita volta a crescer no segundo semestre, as despesas têm arrefecido, de tal sorte que os anúncios estão acontecendo, né? A gente vê aí uma série de encaminhamentos dados pelo governador, né? Foram as cirurgias eletivas, né? Foi universidade gratuita, agora o Estrada Boa, né? Vários programas também na Secretaria da Fazenda, indo ao encontro do empreendedor, Prodec, Proemprego, enfim, tem uma série de medidas que estão sendo tomadas que estão alimentando naturalmente, né, a vontade e animando, isso que é importante, Patrícia, animando a economia para que a gente possa continuar seguindo se desenvolvendo. Inclusive, falando ainda sobre programas, no mesmo evento de lançamento do Recupera, o Badesc também, né, lançou um novo programa. O senhor pode comentar sobre isso? A ideia foi que a gente pudesse pegar as dívidas do Badesc, né, que é um banco de propriedade do Estado de Santa Catarina, e também permitir com que o empreendedor colocasse em dia, né? Veja que o Badesc mostrou naquela apresentação, né, 48 bilhões de reais de dívida histórica, né, e que quando tirado multa e juros, Patrícia, a gente cai para 630 milhões, né? Quer dizer, é uma coisa completamente absurda, né? Imaginar que alguém que contraiu uma dívida original, né, ou todos os empreendedores, 630 milhões virasse 48 bilhões
milhões por conta de multa e juros, né? Isso não tem cabimento. Então, a ideia é que a gente pudesse também, né, descontar isso e permitir com que o empreendedor cumpra com o seu papel. Tenho certeza que eles querem pagar, mas uma coisa que seja considerada justa, lógica, né? E eu acho que esses dois exemplos, tanto o Recupera Mais para o ICMS, quanto essa lógica do Badesc, deve ser replicada eventualmente até para outros órgãos do governo, né? Quem sabe a Celesc, quem sabe a Casan, né? E outros órgãos, né? Que tem multas também, como o IMA, por exemplo, Instituto do Meio Ambiente. Eu acho que tudo isso está sendo estudado, né? O governador Jorginho Mello tem sido muito inteligente, Patrícia, para pensar não apenas no hoje. É claro que nós temos que pagar a folha de pagamento, temos que cuidar da saúde, da educação, mas nós também precisamos nos preocupar com o Estado daqui a 20 anos, né? E para isso nós precisamos pensar diferente, fazer diferente para ter resultados diferentes. E o governador Jorginho Mello tem nos estimulado a todos, não só a Secretaria da Fazenda, a todos os colegas de governo, para que a gente, né, apresente a ele todos os dias coisas diferentes. Isso tem sido trazido à tona a cada um dos eventos que a gente tem possibilidade de mostrar para a sociedade de Santa Catarina. Cada dia um projeto diferente, um olhar diferente, então está sempre visando mais lá na frente. Depois do Recupera Mais, temos o quê? Qual é o foco da sua pasta agora, depois, né? Enquanto espera toda a burocracia do Recupera Mais, o que você acha prioritário agora? Vocês estão priorizando? Olha, aqui para a Secretaria da Fazenda, né, nós temos um provável lançamento de um bloco de benefícios fiscais para vários setores da economia, justamente visando mais empregos e mais renda, né, estimulando setores da economia que hoje enfrentam algum tipo de dificuldade, né? Então, nós estamos fazendo um estudo bastante grande, já fizemos uma primeira rodada com o governador, ele pediu alguns complementos, então isso deve acontecer, eu imagino, nos próximos 30 dias. Né? Isso do ponto de vista tributário, né? Um outro foco nosso também, obviamente, que é o fechamento das contas, né? Estamos nos encaminhando para o final do ano, então o cuidado, né, com cada uma das secretarias para que a gente possa cumprir, né, com os índices constitucionais de saúde, de educação, mas é mais do que isso, né, Patrícia? É tentar atender a sociedade em todas as suas demandas. Então, isso por conta da Secretaria da Fazenda, e nós também, como somos uma secretaria meio, digamos assim, e atuamos transversalmente, nós apoiamos outras secretarias em vários projetos, né? Então, o governador é muito preocupado, né, com as pessoas, né? Ele sempre diz, esse é um estado de gente que gosta de gente que cuida de gente que tem pressa. Então, nós temos alguns projetos sendo desenhados para a área de gente, né? Tanto na Secretaria de Assistência Social, como também no Detran, né? CNH Social, um programa de habitação na assistência social, enfim, tem alguns grandes programas que estão sendo desenhados para que a gente possa, naturalmente, junto com o governador, anunciar isso de agora até o final do ano. Eu acho que vocês terão boas surpresas e percebendo, né, o cuidado, o carinho, a atenção com que o governador Jorginho Mello cuida de todas as pessoas do estado de Santa Catarina. Eu sempre falo que eu trago especialistas apaixonados por seus trabalhos. Cleverson, fala um pouquinho sobre você nesses últimos minutos aqui de entrevista. Para quem não conhece o nosso secretário, comenta um pouquinho sobre você. Como você chegou até aqui? Bom, eu tive a oportunidade, eu comecei minha vida profissional em Joinville, na Tigre, sou natural de lá, e já muito cedo, né, em 2003, eu acabei vindo para o governo do estado de Santa Catarina, né, vim para a Secretaria da Fazenda, fiquei 8 anos na Secretaria da Fazenda, 2003 até 2010, a época com o governador Luiz Henrique, e tive a oportunidade de ser secretário da Fazenda em 2010, a época o secretário da Fazenda mais jovem do país. Depois disso, com o governador Raimundo Colombo, eu fui para a Celesc, fiquei 8 anos na Celesc, né? Fiquei 6 anos, 2 anos como diretor técnico, minha formação é em engenharia, e depois 6 anos como presidente, né? Fui o presidente mais longevo da história da Celesc, né? Nessa lógica atual, digamos assim. E aí voltei para a iniciativa privada, Patrícia. Eu tinha dito para mim mesmo que eu tinha cumprido o meu papel para o mundo público, tinha dado a minha contribuição para o meu estado, né? E voltei para Joinville, era presidente de uma grande companhia multinacional em Joinville. Eis que, para minha surpresa, depois da vitória do governador Jorginho Mello, ele me ligou um certo dia, me fez o convite para voltar para cá, e aqui estou, né? Aqui estou. Estou muito feliz, estou muito contente, podendo ajudar, né? Podendo contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. E meu objetivo não é outro, e digo isso todos os dias de forma apaixonada, de forma muito
veemente que eu quero contribuir, né, com o governador e com todos os colegas de Estado para fazer o melhor governo da história de Santa Catarina. Obviamente que dificuldades existem, né, desafios existem, mas se a gente em conjunto, tenho certeza que somado os esforços, né, do setor produtivo local, da sociedade civil organizada e nosso do governo, a gente pode sim manter Santa Catarina no status de melhor estado do Brasil e avançar cada vez mais. Agora, para finalizar aí com chave de ouro, está satisfeito com o trabalho realizado? Muito, muito. Eu acho que a gente conseguiu, Patrícia, ao longo desses primeiros 8 meses de governo, grandes entregas, né? Entregas complexas, difíceis, tanto do ponto de vista financeiro, de equacionamento daquilo que a gente precisava fazer, quanto das parcerias, né? Esse governo tem sido um governo muito aberto, né? Que escuta bastante, né? Que permite com que tanto, como eu disse, a sociedade civil organizada, o setor produtivo local, tanto quanto a Casa Legislativa, né? O Parlamento catarinense possam contribuir, possam se somar nas nossas ideias, e isso tem sido muito legal, tem sido muito bacana, tem aprimorado as nossas decisões, tem melhorado os nossos encaminhamentos, né? O governador Jorginho Mello entende e sabe que a decisão única, a decisão sozinha, ela é uma decisão que tende a ser errada, então ele procura escutar muita gente, ele procura escutar a todos, porque assim, naturalmente, né, a gente melhora o nosso processo. Então nós estamos muito contentes, muito felizes com aquilo que fizemos até agora, mas também com a clareza de que precisamos e devemos fazer muito mais. Santa Catarina tem pressa e é assim que a gente procura trabalhar. É isso aí, gente. Problemas existem, não é mesmo? E com trabalho, na minha opinião, trabalho é que é necessário, trabalho, pensamento, né? E muitos projetos e programas. Secretário, eu só tenho que lhe agradecer pela oportunidade de conversar, saber um pouquinho mais sobre a sua pasta. Sempre que tiver novidades, pode. É um convidado atemporal, sempre aqui presente, se quiser. E a gente fica muito satisfeito em saber que existe uma força de trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia, a você, todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, né? Um prazer enorme estar com vocês e termino dando um viva para Santa Catarina. Forte abraço, super beijo a todos. Graças a Deus, né, gente? Bora lá, vamos trabalhar, arregaçar as mangas, é isso aí. A gente agradece ao nosso secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert. E agora, neste momento, vamos para o intervalo comercial, porque ainda temos 2 entrevistas aí, o pessoal já está em estúdio, mas me alonguei por quê? Porque quero saber tudo que rola, e eu sei que você também, ouvinte do Ponto P, deseja isso. Bora lá, beijo e até daqui a pouquinho.